Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo. Sou Thalise e aqui eu falo sobre psicanálise e desenvolvimento pessoal feminino. E hoje, o nosso vídeo, a gente vai falar sobre o custo invisível de não saber dizer não. Muitas mulheres acreditam que a maturidade vem ao longo do tempo com os boletos ou até mesmo com os filhos. Mas hoje tem muitas mulheres de 30, 40, 50 anos que vivem comportamentos de uma menina de 7 anos. E elas ficam ali querendo a atenção, a aprovação e têm um medo paralisante de ocupar o próprio espaço. Então, se você se sente que vive pedindo essa licença para existir e vive pedindo autorização ao mundo para tomar o seu lugar, para ser você mesma, esse vídeo é um convite para você despertar da sua infância emocional. A gente ouve por aí que ser insegura é um defeito, quando na verdade é um mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa, essa insegurança, ela é como um escudo que você criou para se proteger ao longo da vida com julgamento. Então, por exemplo, se você não se posiciona, você não tem ninguém que te critique. Então, se você não brilha, ninguém vai se sentir incomodado. Mas olha o custo disso. Quando você se explica demais ou não consegue dizer um não seco, você está dizendo para o seu inconsciente que o desejo do outro é muito mais importante do que o seu. Nas minhas sessões psicanalíticas individuais, eu vejo muitas mulheres mesmo brilhantes, elas vivendo como sombra de outras pessoas. E elas não fazem isso por humildade, elas fazem isso com medo infantil, da criança infantil dela, de ser rejeitada ao deixarem de ser as boazinhas para as pessoas. Então, nesse momento, você não está sendo educada, você está sendo inexistente, você está se apagando. Então, imagina aquela imagem clássica. Uma criança está feliz, radiante com algo que aconteceu ou algo que ganhou e está ali feliz, falando alto. Quando a responsável ou o responsável daquela criança chega para ela e fala: quieta, tá todo mundo escutando, tá atrapalhando. Nesse momento, o cérebro daquela criança, ela vai entender o quê? Que um código perigoso, vai entender ali como se fosse para ela ser amada, para ela ser aceita, ela precisa o quê? Sumir. Então, a minha alegria incomoda. Aí você cresce, você muda o seu corpo, mas essa criança é que está na frente, tomando a rédea de todas as suas decisões, sendo motorista das suas decisões. Por isso que você é uma mulher que tem dificuldade de escolher a própria comida quando vai sair, ou a roupa que vai sair. Você sempre vai querer a aprovação do outro. Então, você não é uma pessoa indecisa. Na verdade, senhora, você está viciada em não ser responsável pelas suas consequências. Porque é mais fácil você deixar o outro escolher, porque se der errado, o problema é do outro. O problema é daquele que escolheu. Então, ser protagonista dá um trabalho enorme, porque quando a conta do erro cai, ela vai cair no seu colo. E é exatamente esse peso que você está tentando evitar. Mas como é que muda essa lente, Thalise? Não é uma mágica, é um treino, é treinamento. É como a força emocional, ela é como um músculo. Se você não usa, você vai definhando aquele músculo, né? Então, a primeira tarefa para deixar essa figura apática é abraçar o desconforto de desagradar. Abraça o desconforto de desagradar. Você não está aqui para agradar ninguém. Então, comece com um não sem legenda, um não raso. Alguém te pediu para você fazer alguma coisa que você não quer? Você vai chegar para essa pessoa e falar assim: não, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Não precisa se justificar. E ponto final. Porque você já percebeu que quando a pessoa tenta se justificar demais, ela parece que está tentando convencer a si mesma da mentira que ela está contando?
Quando ela dá 1000 explicações, o que que acontece? Quando você dá 1000 explicações, você está dando poder ao outro de questionar a sua vontade. E quando você diz um não e silencia, você retoma o seu valor. O respeito próprio nasce no silêncio da sua afirmação, não no barulho da sua desculpa. Ocupar o seu espaço vai causar desconforto nas pessoas que estavam acostumadas com o seu silêncio. Mas esse é o único caminho para a sua liberdade real. Se você cansa de se sabotar e quer finalmente entender por que você ainda repete esses padrões de menina boazinha, se inscreve aqui no canal. Eu trago toda semana confronto necessário para você construir uma identidade que seja sua e não um personagem para agradar os outros. E se você sente que chegou a hora de ir mais a fundo, aqui abaixo eu vou deixar os links das minhas mentorias, dos meus grupos de desafio para você participar. Então é isso e até o próximo vídeo.